violência, doenças mentais e um vilão que promove empatia. Quais são as lições que Coringa tem para trazer pra gente? Vamos conversar sobre isso agora mesmo. E aí, meus queridos leitores e leitoras do Cinepop, aqui é a Rafa Gomes que vos fala. Vamos falar sobre Coringa um pouquinho mais, só que dessa vez um pouquinho mais aprofundado. Tá na hora da gente falar sobre toda aquela polêmica que gerou em torno do filme por conta da sua violência. E é claro, vim conversar com vocês sobre quais são as principais lições que Coringa tem pra gente. Coringa se tornou a grande pauta dessa semana, principalmente por conta de um grupo de sobreviventes de um ataque que aconteceu em 2012 durante uma sessão de Cavaleiro das Trevas Ressurge, alegando que o novo filme solo do Coringa poderia incitar a violência e acarretar em novos ataques. Esse alerta foi emitido de maneira pública e chamou a atenção da própria Warner Brothers, que acabou emitindo um comunicado falando que o filme não vangloria o vilão e que de forma alguma incita violência. Além disso, o comunicado reitera a importância da indústria cinematográfica como um meio confrontador, trazendo não apenas ideias que promovam debates profundos, mas também que produzam um certo desconforto na audiência, justamente a fim de promover mudança social. Mas e aí, a pergunta que não quer calar: Coringa realmente apresenta algum perigo social? Preciso ficar preocupado antes de ir assistir a sessão? Será que o filme vai me fazer apaixonar pelo vilão? Eu vou responder essas perguntas agora. Primeiramente, gente, eu quero deixar bem claro que o nosso apoio às vítimas de qualquer tipo de ataque sempre vai ser inerente, indiscutível, apoiar as vítimas, até porque eu entendo e o Cinepop realmente compreende com profundidade o quanto algumas circunstâncias podem realmente se tornar gatilhos para traumas. Nós compreendemos a profundidade disso e eu particularmente me compadeço com profundidade de todas essas vítimas, do sofrimento que elas passam, dos sobreviventes, dos familiares daqueles que infelizmente não sobreviveram. Eu entendo totalmente, mas é importante falar que a população ainda não teve acesso ao filme do Coringa. O filme do Coringa teve apenas 2 exibições, que foi lá no Festival de Veneza, na Itália, e no Festival de Toronto, onde eu tive a oportunidade de conferir com exclusividade a cabine de imprensa. O filme foi exibido para um grupo muito seleto de pessoas, então existe uma parcela gigantesca do mundo que ainda não teve acesso à produção, então é complicado você fazer um alerta dessa natureza sem ter tido acesso ao conteúdo antes, porque como você vai dizer que o filme realmente incita a violência gratuita se você ainda não teve a oportunidade de conferir o conteúdo para testar com veracidade? Eu entendo, eu compreendo o sofrimento dessas vítimas, compreendo também que tudo pode se tornar um gatilho dentro de um contexto de fragilidade dessa natureza, mas é fundamental a gente dar uma chance para a produção, até mesmo para saber qual é a mensagem que ela vai trazer, para então a gente conseguir emitir um juízo de valor. Eu tive a oportunidade de conferir o filme, então eu estou aqui justamente para falar isso para vocês, porque eu tenho autoridade para poder comentar sobre isso, porque eu já conferi. E de verdade, o filme não faz apologia à violência gratuita de forma alguma. As cenas de violência do filme são muito pontuais, elas são estratégicas e elas são determinadas, elas estão dentro de um contexto da narrativa que faz todo sentido. E além disso, as cenas de violência, elas fazem parte do contexto mental do nosso vilão. Então elas seguem realmente a premissa mental, como está a mente dele ao longo da narrativa. Uma das grandes questões em relação às cenas de violência é que elas são totalmente inesperadas. Os momentos não são criados, não existe uma atmosfera que cria aquela tensão que faz com que o seu corpo se prepare para uma cena de violência ou uma cena de susto, como a gente costuma ver nos filmes de terror. Em se tratando de Coringa, tudo acaba sendo inesperado em se tratando de cenas de violência. Então você tá ali assistindo o filme, a tomada em questão ela é bem suave, o ritmo do filme tá leve e de repente a cena de violência rompe nas telonas pegando você desprevenido. E é claro que quando você é pego desprevenido, o susto é muito maior e o impacto acaba sendo muito maior também. Então é claro que nesse caso as cenas de violência acabam exercendo um reflexo maior em você, porque você não estava esperando por ela em momento algum. Mas é importante salientar que existem filmes que são 1000 vezes mais violentos do que Coringa, como é o caso de Deadpool,
Tanto o primeiro como o segundo filme é um banquete de pura sanguinolência, a gente sabe disso. A violência é muito visceral em Deadpool e, além disso, dentro do filme, a violência é tratada como escárnio, ela é tratada como piada. Então a gente tem outras produções que exploram a violência de maneira muito mais gráfica que Coringa. Coringa traz violência gráfica, sim, mas não se compara com o que Deadpool faz. Além disso, Era Uma Vez em Hollywood também traz cenas de violência bem gráficas e que são muito mais impactantes que a de Coringa. O filme segue um ritmo normal, até que de repente a gente tem aquele clímax onde tudo acontece e é uma loucura aquele clímax. Aquela parte da produção é realmente insana e aquela cena é muito mais violenta do que as cenas de violência que nós temos em Coringa. Agora vamos falar sobre as doenças mentais. O filme traz algumas lições importantíssimas a respeito das doenças mentais. Esse assunto muitas vezes tem dificuldade de encontrar o seu espaço dentro da indústria cinematográfica e, além disso, o tabu em torno das doenças mentais é muito grande, é muito latente e ainda é um assunto muito delicado para ser tratado numa mesa de jantar ou numa roda entre amigos. Até porque muitas pessoas olham para as doenças mentais e enxergam elas como se fosse meramente loucura, como se fosse uma pessoa totalmente insana, como se não tivesse nenhum fundamento. E, gente, isso não é verdade. A gente sabe muito bem que as doenças mentais merecem um cuidado muito maior, merecem uma atenção maior e merecem respeito também. Então não dá pra gente continuar tratando as doenças mentais como se elas fossem meramente loucura. E o filme faz exatamente isso ao trazer um personagem que não nasceu com doenças mentais, mas é um personagem que acabou desenvolvendo algumas patologias em virtude do contexto social onde ele foi inserido. Isso é muito bacana porque Todd Phillips aborda uma temática tão polêmica, tirando ela do cunho da hereditariedade. Até porque normalmente quando se fala de doenças mentais, sempre associa a quadros hereditários, e isso não é verdade. É possível que uma pessoa, quando submetida a traumas e submetida a outras circunstâncias, desenvolva algumas doenças mentais. E o filme aborda isso com maestria, trazendo um olhar mais sensível e mais simbólico para esses assuntos que costumam ser tratados de maneira tão leviana em conversas, em rodas de bate-papo e até mesmo dentro do seio familiar. Eu achei isso lindíssimo porque o filme pega uma história em quadrinhos que atinge um público específico. Nós sabemos que o público de quadrinhos, embora seja um público muito grande, é uma parcela muito pequena da população mundial. E o diretor pega esse assunto que atinge um público X da população mundial, traz esse assunto para o centro da narrativa de maneira bem humanizada e bem realista, abordando o assunto de forma que vai fazer com que amantes e não amantes de história em quadrinhos se identifiquem com o filme, simpatizem com a narrativa e também criem uma certa empatia. E a empatia aqui não é aos atos de violência do Coringa e nem aos atos caóticos do personagem. A empatia aqui é justamente com os complexos que ele sofreu, com os traumas aos quais ele foi submetido e justamente a todo o abuso emocional e psicológico que ele sofreu desde sua infância. Uma das coisas que eu gostei demais de Coringa e que é uma lição valiosa é que o filme trata sobre assuntos que são extremamente profundos. Aqui nós temos outras temáticas também, como alienação parental, bipolaridade, borderline, abuso psicológico, abuso emocional. É um filme que trata ainda sobre ansiedade também, vai muito a fundo na depressão. Então é uma produção que trata sobre assuntos tão complexos e que fazem parte da sociedade de maneira extremamente madura e responsável. Esse é um filme que vai abrir a visão das pessoas em relação a doenças mentais e vai fazer com que a gente enxergue esse tipo de circunstância por uma ótica muito mais sensível e muito mais responsável. O filme ainda nos ensina que também nós temos a nossa parcela de responsabilidade social. Quando a gente encontra uma pessoa que está sofrendo algum tipo de doença ou que possui algumas mazelas emocionais, uma pessoa que ela é realmente frágil psicológica e emocionalmente, quando a gente encontra uma pessoa com esse quadro, é nosso dever também prestar assistência e ter empatia em relação àquela pessoa. A tendência do ser humano é se distanciar quando a gente encontra um quadro dessa natureza, a nossa tendência é rejeitar também e até mesmo falar mal, olhar com um olhar de escárnio, fazer piada, transformar toda uma situação tão delicada em algo como se fosse uma brincadeira. E o filme
filme faz um confronto em relação a isso, fazendo com que nós mesmos paremos para analisar o tipo de conduta social que a gente tem em relação aos outros. Será que nós temos empatia com aquele que está sofrendo ou a gente simplesmente o ignora e o rejeita? Então é um filme que vai fazer vários confrontos da audiência, é um filme que vai trazer situações bem desconfortáveis que vão colocar você em uma posição de autoconfrontamento também, e eu acho que isso é incrível, até porque, gente, o cinema serve para isso. O cinema não é apenas uma indústria que investe em produções para puro divertimento. O cinema é realmente um reflexo da sociedade e é também uma forma de trazer debates polêmicos, circunstâncias pouco discutidas e levantar questionamentos, fazer com que a população comece a pensar e a rever os seus conceitos. O cinema tem o poder de transformar a nossa mente, transformar a nossa visão do mundo, amadurecer a nossa percepção e também promover empatia e sensibilidade. E Coringa faz exatamente isso. Então as lições que o filme traz são realmente sensibilização, ajuda a gente a compreender as doenças mentais por uma ótica muito mais madura e responsável. Além disso, a produção inaugura um subgênero dentro do gênero de adaptações de quadrinhos, criando um novo modelo que realmente vai ser usado como referência para futuras adaptações cinematográficas, e o filme ajuda-nos também a nos confrontar, a nos olhar como indivíduos que querem fazer a diferença no mundo ou não. Você vai ser confrontado durante o filme. Eu adoro quando uma produção faz isso, quando eu saio de um filme e eu sinto que eu saí diferente de quando eu entrei, e o filme do Coringa vai fazer exatamente isso com vocês. Não precisem se preocupar, não há violência gratuita, é um filme extremamente intenso, é um filme que vai te absorver, e é claro que todas as características que fazem desse filme, pra mim, o melhor filme de 2019, estão lá na minha crítica. Então, se você não assistiu o meu vídeo ainda, para tudo que você tá fazendo e faça isso mesmo, e vá pro cinema preparado para uma das suas melhores experiências cinematográficas nas telonas. É isso aí, pessoal, eu sou a Rafa Gomes. Não deixe de acompanhar o Cinepop lá nas nossas mídias. Estamos no cinepop.com.br, estamos lá no Twitter como Cinepop, no Facebook como Cinepop, no Instagram no @cinepopcinema, e eu também estou lá no Instagram no @Rafa Gomes, falando sempre sobre cinema, sobre essa indústria que a gente ama tanto. Então não deixe de me acompanhar lá também. Eu fico por aqui, um beijo no coração de todos vocês e até a próxima!